Os pais, eles têm que se conscientizar que entregar um smartphone na mão do filho sem qualquer configuração para a criança é como deixar ele numa avenida desconhecida e falar, depois eu venho te buscar, filho. O hacker não é o criminoso, até pra gente desmistificar que o hacker não é o criminoso, o hacker é o cara legal. É o hacker, né? A hacker significa que você é bom em alguma coisa, sabe? Então, por exemplo, o Fenômeno é bom no futebol, um hacker do futebol. Então, o hacker, ele prepara o ambiente para te manter seguro, né? Quem faz isso que aconteceu com essa pessoa é um cybercriminoso. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, esse programa de entrevista que nasceu lá no dia 9 de março de 2010, vai daqui a pouco vai completar 16 anos e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui compartilhando um pouco sobre suas histórias, seus estudos, suas pesquisas e as suas conexões. E hoje, inclusive, é um tema bastante conectado, né? Como proteger a sua privacidade, o seu dinheiro, nessa era de espionagem e inteligência artificial com ele. Rafael Costa, bem-vindo, Rafael. Samuel, grande prazer estar aqui no canal que eu tanto admiro, Consciência Próspera. É um grande prazer mesmo, meu amigo. Maravilha, e hoje a gente vai estar com esse tema e vou começar com essa perspectiva, né? Como é que você começou nessa área da tecnologia, né? E depois você se tornou advogado, pelo que eu entendi, e como essa visão híbrida, tecnologia, advocacia, ajuda você assim a enxergar esses crimes virtuais, porque é o que mais cresce, né? Que acabam até sendo comum. E o que seria o tal do direito 4.0? Legal. Samuel, bom, eu começo mesmo ali com meus 17 anos, trabalhando, arrumando computadores. Eu visitava as empresas para arrumar os computadores das empresas, né? Depois eu fui me especializando, me especializei em redes de computadores, fiz uma graduação nessa área. Depois me especializei em segurança da informação e durante o curso, essa especialização em segurança da informação, eu tive contato com alguns advogados especialistas em direito digital, né? E isso ficou mais evidente para mim a necessidade de estudar direito e da maneira mais, apesar que para o canal isso daí é até comum. Foi durante o curso de chakras, cara. Eu tava fazendo curso de chakras. Sério. Curso de chakras. Eu tava fazendo curso de chakras e o mentor falou na minha orelha, cara, vai estudar direito, que essa é sua praia. Você vai unir uma coisa a outra. Samuel, eu tava para acabar a minha especialização em segurança da informação. Eu tinha acabado de casar. Minha esposa já estava se preparando para ter filhos. Eu cheguei na minha esposa e falei, amor, eu vou estudar direito. Ela, o quê? O quê? Você tá maluco? A gente acabou de casar, você vai estudar direito? Eu só sei que essa minha pós-graduação terminou em abril de 2016. Eu comecei direito em agosto do mesmo ano. Agosto de 2016 eu comecei a faculdade de direito. E foi a faculdade que eu mais adorei fazer, cara. De tudo que eu já fiz, minhas especializações, foi um negócio assim, foi muito fácil, né, estudar direito. E aí, durante todo o curso de direito, eu comecei a ver que as pessoas falam, mas o que tem a ver, né? Você era gestor de segurança da informação, entende de rede de computador, o que tem a ver o direito? Eu falo, gente, vocês não têm noção como o direito está conectado à tecnologia, né? E aí, Samuel, o que essas especializações, esse conjunto, esse know-how me traz? Eu consigo enxergar a sociedade de uma maneira eu consigo enxergar essa sociedade sendo uma sociedade informática, uma sociedade cibernética, onde nós nos comunicamos por meio de algoritmos, de redes sociais, e tudo está tão conectado. Então, veja, a tecnologia nos levou para isso, né? Você dá 2 toques no smartphone e tem um motorista te esperando na porta e você nem precisa ser nenhum multimilionário, né? Mas, ao mesmo tempo, ela rege também as relações na sociedade. Quem que organiza as relações na sociedade? O direito, né? Então, o direito está sempre tentando acompanhar
essa evolução da sociedade, né? E a sociedade evoluiu por conta da tecnologia. Então, o direito, ele vem observando toda essa evolução, essa mudança que isso está causando em nós, como ser humano, né? Com pessoas conectadas, como imigrantes digitais e nativos digitais. E aí você vê leis como o Marco Civil da Internet, que regula provedores, né, provedores como redes sociais, enfim. Você vê a Lei Carolina Dickmann, que acaba tipificando um crime penal, né, então um crime informático, melhor dizendo. Então você tem a Lei Carolina Dickmann sendo introduzida no Código Penal, então veja, um código de 1941, por uma lei do que a gente tem agora, então ele precisa se atualizar, né? Então, aí nasce, por conta do incidente com a Carolina Dickmann, nasce essa lei Carolina Dickmann, tipificando o tipo penal como invasão de dispositivo informático, né? Então, qualquer coisa que eu faça, invadir o seu computador sem a sua autorização, não é como um acesso remoto que o Iago fez quase agora aqui, esse tá legal. Então, aí veio a lei Carolina Dickmann, e aí depois veio uma legislação que mudou tudo, inclusive para mim, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a famosa LGPD. Então, a LGPD, ela é a materialização do direito 4.0. Então, é o direito, ele olhando para a tecnologia e tentando regular isso, bens digitais, criptomoedas, NFTs, né, dentro dessa área. Então, o direito 4.0, ele é exatamente o dispositivo que vai estudar essas mudanças e tentar regular, porque você pega bens digitais, herança digital, né? Qual que é o valor de um perfil no Instagram, de um influencer que vive daquilo, e quando ele sair, quem que assume, né? Então, provas digitais, né? Então, porque a comunicação passa toda por aqui. Então, esse é o direito 4.0 propriamente dito, né? Nascendo desse modo. Uhum. Você citou dois termos aqui, você falou sobre o termo nativo digital e imigrante digital. Existe diferença entre esses grupos de pessoas, ou são o mesmo? E como é que eles agem em termos de segurança? Excelente pergunta. É muito interessante, esses termos, imigrante digital e nativos digitais, eles são termos utilizados pelo professor Mark Prensky, professor norte-americano, onde ele analisa, né, então, para os Estados Unidos, vamos olhar para os Estados Unidos, ele considera o imigrante digital aquele que nasceu de 1980 a 1975 para cá. O norte-americano, se você for olhar, o Brasil não teve o acesso que os Estados Unidos tinha a internet, né? A gente teve mesmo a internet, mesmo assim, 98, 99, né? Ainda aquela fase de escada. Então, ele considera esse cara um imigrante digital. Depois, para ele, os que nasceram em 1995 para cá, ele considera de nativos digitais. Tá? Por quê? Porque, então, ele considera que o imigrante digital, quem é? É aquele cara que viu nascendo tudo, ele era analógico, então ele fez curso de datilografia. Não é o meu caso, Samuel, não sei se é o seu. Eu fiz. Sou um imigrante. Eu não fiz o curso de datilografia, mas eu também sou imigrante digital. Então, trazendo para o Brasil, né, eu considero que o imigrante digital é aquele que nasceu de 1985 para cá. Tá? Aliás, de todo mundo que nasceu antes dos anos 2000 e está aqui ainda com a gente, está nesse plano. Tudo imigrante. Tudo imigrante digital. Né? Os nativos digitais são as crianças. Então, meu filho, seus filhos, quem nasceu de 2000 para cá. Porque esses caras já conhecem a internet do jeito que é. Eles já nasceram com a internet. Uhum. Eles não sabem o que é um mundo sem internet. Eles não sabem o que é um mundo sem streaming. Não sabem o que é alugar uma fita na sexta e devolver na segunda. Rebobinar a fita. Não tem mais paciência assistir o filme. Não, mas não vai começar? Cadê o filme? Eu quero mudar agora. Não posso mudar?
Isso aí. Então, assim... 3 anos de idade. 3 anos de idade, cara. Então, eles já nascem conectados, né? Então, esses são os nativos digitais e imigrantes digitais. Eu, inclusive, eu tenho alguns quadros no meu canal que eu falo, né? Jornada do imigrante digital, esse tipo de coisa, porque é uma jornada do imigrante digital, né? A gente viu tudo isso nascer. Uhum. Então, esse tipo de coisa, Samuel, nos faz... eu também sou um imigrante digital, nos faz refletir até, né? Poxa, olha só como a tecnologia avançou. Olha onde estamos. Onde que você poderia imaginar que nós poderíamos discutir herança digital? Quem que vai ficar com o meu perfil do Instagram? Quem que vai responder por mim, né? Quando eu sair desse plano, né? Como tudo isso vai funcionar? Então... A pessoa agora, então, coloca um testamento e já deixa no testamento para onde vai ser o perfil das redes sociais. É o que está sendo feito atualmente com esse direito 4.0? As próprias redes sociais já têm configurações, ferramentas para você deixar isso preparado, tá? Por conta da longevidade dessas redes sociais, né? Então, se você pegar o Facebook, nós envelhecemos no Facebook, né? E agora estamos no Instagram, então, mas tem os dois ali, né? Então, já tem ferramentas lá dentro que você diz o que você quer que aconteça com a sua rede social após o seu desencarne. Tem um dos convidados que veio aqui no programa que desencarnou e parece que os parentes familiares estão continuando a postar. E esse é um perfil in memoriam, né, que eles colocaram. Então. Pois é. Então, assim, provavelmente, não sei se ele deixou algum testamento, algo assim, não sei se foi o caso, mas isso já é previsto, né? Então, esse daí é o direito 4.0, o direito digital, né? Como a gente está vendo nascer. A gente está falando sobre computadores e, normalmente, os imigrantes digitais como eu, parece que vê espírito em tudo, né? E, principalmente se são espiritualistas, como acompanha aqui o nosso canal. Sim. Mas me diz uma coisa, você já teve experiência assim, com um computador que parece que o computador tem espírito próprio? Ou tem alguma coisa que precisa ser obsediada ali? Já passou por situações assim no meio da tecnologia, mesmo você tendo essa formação? Olha só, Samuel. Eu trabalho com tecnologia há 23 anos, né? E eu já vi alguns computadores que a gente podia jurar que ele tá possuído. É fantasmagórico isso que tá acontecendo com esse computador, porque não é possível, sabe, de você querer jogar a placa-mãe no mar. Assim, é impressionante, né? Inclusive você falando isso me remeteu a um livro chamado Os Dias da Peste, que é de um professor da PUC, e ele fala disso, cara, de computadores. Ele criou uma ficção, é um cyberpunk, né? E os computadores criaram vida, cara. E eles começam a infectar os humanos. É um livro muito legal. Fica aí a dica da leitura, Os Dias da Peste, do professor... Eu esqueci o nome do professor da PUC, mas os computadores, eles às vezes parecem ter vida própria, né? As coisas assim acontecem. E agora migrou também para os smartphones, né? Os smartphones também estão ali no mesmo conceito. Você fez uma pergunta, eu não respondi, que é a questão da segurança, né? Samuel, os imigrantes digitais, até voltando lá, os imigrantes digitais, eles têm uma preocupação maior com segurança. Eles têm uma preocupação maior. Talvez eles vão comprar uma passagem na madrugada no Facebook, eles desconfiam um pouco mais, né? Se não é um phishing, se não é uma página falsa, se não vão pescar meus dados para usar contra mim. Os nativos digitais não têm muita noção de segurança. Eles nasceram num mundo conectado, então eles acham que aquilo é desse jeito, não vão questionar e não querem saber como funciona. Eles querem utilizar. Não estou generalizando, pode ter um nativo digital ou outro aí fora da curva, mas a grande maioria é assim, funciona assim, acabou, né? E se eu não tenho Wi-Fi, por que eu não tenho Wi-Fi? Né? A gente não, o imigrante digital, ele quer entender por que o Wi-Fi não está funcionando, por que seu roteador está fora do ar. Então, os golpes digitais, eles... Não vou dizer para você que os nativos digitais caem mais em golpes digitais, né? Até porque o maior alvo dos cybercriminosos são os aposentados, né? Então, às vezes tem dificuldade de leitura, né? E aí usando engenharia social para ludibriar essas pessoas, mas os nativos digitais, em comparação com os imigrantes digitais, eles têm menos noção de segurança, cara.
Isso é uma preocupação. Uhum. A gente falou de filhos, e como é que a gente pode proteger os filhos, que eles são esses nativos digitais, né? De todo esse movimento e essa tecnologia social também que você citou, e esses caminhos sombrios que ludibriam também essas pessoas conectadas, né? Nós, como pais também, pode ser que a pessoa está acompanhando como pai também. O que pode fazer os cuidadores também, né? Samuel, eu sempre digo que para você aprender a se proteger, você não precisa ter conhecimento técnico. Você não precisa ser um expert em tecnologia, nada disso. Como você está exposto à tecnologia, você não pode ser alheio a ela. Esse aqui é o meu lema. Então eu sou a prova viva de que, não que eu sou um especialista, tudo bem, mas eu já ensinei um monte de gente a se proteger mudando o seu comportamento. Os pais, eles têm que se conscientizar que entregar um smartphone na mão do filho sem qualquer configuração para a criança é como deixar ele numa avenida desconhecida e falar: depois eu venho te buscar, filho. Então, os pais precisam se conscientizar de que quando você entrega uma tecnologia na mão de uma criança, ela precisa estar realmente adaptada para aquela criança utilizar, porque senão ele está muito suscetível a golpes digitais, pedofilia. Então, muita coisa mudou nessa manhã. Então, aquela pessoa que antes gostava de admirar as crianças brincando no parque, agora ele vai criar um perfil falso e vai se passar por um amiguinho, quando na verdade ele é um adulto por trás daquela câmera, até tentando marcar encontros. Tem vários casos assim. Então, o que os pais precisam fazer? Os pais precisam se educar e manter um diálogo aberto com filhos, tá? E através disso, ainda conectando nisso, estudar sobre ferramentas de proteção contra a criança, como por exemplo o Google Family Link, né? O Google Family Link, você bloqueia os apps e você deixa os horários permitidos que essas crianças vão usar. O horário de escola, o celular não funciona. Inclusive, eu sou muito odiado na internet porque eu tenho um vídeo mostrando como configurar o Google Family Link. Então, a molecada vem me xingando lá. Os nativos digitais não gostam de mim. Mas por quê? Porque o que vem quando a gente fala de educar, né? Não é proibir, sabe, Samuel? É você explicar que os caminhos da internet, eles podem ser perigosos, né? Então, é ficar muito de olho com quem os filhos falam, com cyberbullying, né? Na nossa época não tinha esse negócio de bullying, né? Você era zoado, pronto, e acabou. Eu era zoado porque era muito magro, né? O outro era zoado porque, enfim. Então, hoje o cyberbullying, ele tem linguagens que você não faz ideia, emojis que você acha que está elogiando, quando na verdade eles estão ali para prejudicar o seu filho, né? E a questão da utilização das telas também é uma consciência que os pais precisam desenvolver. Eu sou entusiasta nessa área. Elas podem trazer um sério prejuízo para os filhos, né? Pela primeira vez, o QI dos filhos está menor do que o QI dos pais, e é graças às telas, né? Tem um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, do Michel Desmours, é um francês, né? E é um livro que ele mostra para você o quão é prejudicial o uso extensivo de tela. Não estou falando um uso moderado, estou falando um uso muito prolongado. Isso pode trazer sérios danos. Ele, inclusive, problematiza e traz a questão de que por que os gurus, que inventaram tudo que a gente usa, por que os filhos deles estão estudando em escolas analógicas, com professores escrevendo na lousa? Então, tem uma razão para isso. E a fonte disso tudo é a dopamina, né? A intenção, o objetivo é a dopamina. Então, Samuel, se eu pudesse dizer aqui, dar uma recomendação para os pais, fiquem muito espertos, tenham um diálogo aberto com o seu filho sobre a utilização de tecnologias, com que ele se relaciona, e você é o responsável legal pelo seu filho. Então, invada a privacidade. Uma outra pergunta também ligada a essas questões de segurança, que vai de encontro com o imigrante digital, é, agora com o celular e com o WhatsApp, a questão do WhatsApp. O WhatsApp, ele está ouvindo
o que a gente está... Meu celular está aqui, ele está ouvindo o que a gente está conversando aqui nessa entrevista. Oi, tudo bem? Como é que vai? Ele sabe o que está acontecendo aqui. Essas informações nós liberamos lá na hora do aceite, como é que é? Samuel, você conhece alguém que não tem WhatsApp instalado no smartphone? Poucas pessoas. Eu, Alguns convidados... tem que mudar a câmera aqui, ó. Alguns convidados, inclusive, que eu tenho que ligar para ele, mas são poucos. São pré-imigrantes digital. Então, eles não se renderam a isso, né? Eu não conheço ninguém que não tem WhatsApp instalado no smartphone. O Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, está processando o WhatsApp, um processo multimilionário, e o Ministério Público entrou como coautor, dizendo que o WhatsApp burlou os nossos dados pessoais, nossa privacidade. É óbvio, é óbvio. Mas o Instituto, o IDEC, né, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, ele afirma que o WhatsApp é responsável. Sabe aquela coincidência? Você falou, eu acho que eu quero dar uma viajada. Aí você, né, quero viajar, abre o Instagram. Cara, não falei, Samuel, olha que coisa, é coisa do destino, Samuel. Aconteceu várias vezes comigo. Pois é coisa do destino, eu tenho que viajar. Eu falei, apareceu. Isso daqui é um sinal, não é um sinal. O WhatsApp, A gente está pensando que era intuição, tá vendo? Ou a sincronicidade. É a sincronicidade algorítmica. Essa funciona também, né? Então, o WhatsApp, segundo o IDEC, ele não só ouve tudo que você fala, mas ele também consegue observar o seu comportamento. Eu vou dar um exemplo aqui. Você terminou um relacionamento, ele é capaz de observar isso. Então, ele vai começar a te oferecer uma viagem, uma academia. Você começou a ficar fitness, vai começar a te oferecer suplementos. A gente está falando da Meta. A Meta que é dona de tudo isso, o WhatsApp. Olha só o que o cara tem na mão: WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Pronto, não precisa de mais nada. Então ele tem tudo na mão. Então, assim, ele começa, ele sabe quando você está brigado com alguém. Então, veja, é uma invasão de privacidade tremenda e eu sinto dizer, mas é o WhatsApp que está ouvindo o que você está falando. Nossa. Olha, tá ouvindo mesmo, hein? Já sabe. Recomendações, da noite quando você para. Para o homem, a academia, para ficar malhado, roupas de jovem. E para a mulher, beleza, cabeleireiro também, outras conexões ligadas a isso. Agora, uma coisa um pouquinho mais grave, que inclusive uma pessoa que ainda não veio aqui no programa, mas vai vir, ele veio aqui no programa do Farrell, ele sofreu um clone do WhatsApp e invadiram todos os dados dele, da esposa, até com vídeos de mais 18. Foi algo assim... tá super catastrófico, né? Ele é uma pessoa que ensina as pessoas, então está caindo informações para os alunos, ele tem centenas de milhares de alunos. Nossa. Com essas informações que essas pessoas que conseguiram esses conteúdos estão fazendo isso para pressionar e chantagem para ter mais, para ter dinheiro. Quais são os passos práticos que você pode dar para que ninguém assim que não pode ser ignorado, passe por um trauma desse, para né? que o WhatsApp não possa ser clonado ou as suas redes não, porque o que ele falou que foi que entraram pelo WhatsApp, conseguiram entrar, eu não entendi a história porque não fiquei para ouvir, né? Sim. Mas entraram, o primeiro passo foi ali, porque parece que pelo WhatsApp eu acho, entrou dentro do celular e pegou todos os então, arquivos. Vamos lá. Primeiro lugar, ele precisa falar comigo. para ajudar ele. Eu acho que ele está com vários advogados, inclusive, porque está uma coisa desafiante. Então, ele precisa de profissionais especialistas na tecnologia, e não só tecnologia, eu falo tecnologia de hacker, tá? Conhecimento de hacker. E o hacker não é o criminoso, até para a gente desmistificar aqui. O hacker não é o criminoso, o hacker é o cara legal. O hacker, né? A hacker significa que você é bom em alguma coisa. Sabe? Então, por exemplo, o Fenômeno é bom no futebol, um hacker do futebol. Então, o hacker, ele prepara o ambiente para te manter seguro, né? Quem faz isso que aconteceu com essa pessoa é um cybercriminoso.
tá? Esse é um cybercriminoso. Então, ele tem um baita de um conhecimento e não é só uma pessoa, às vezes é uma quadrilha. Aliás, na maioria das vezes é uma quadrilha, tá? Então, o que você precisa fazer? Em primeiro lugar, gente, voltando aqui, para aprender a se proteger, você não precisa ter conhecimento técnico, você tem que mudar o seu comportamento perante a tecnologia. Como é que você faz isso? Em primeiro lugar, você precisa ativar, Samuel, em todas as suas redes sociais, inclusive em WhatsApp, banco, tudo isso, o duplo fator de autenticação. Muita gente não habilita o duplo fator de autenticação. Você que está nos assistindo aqui, você tem o duplo fator de autenticação no seu WhatsApp habilitado? Faça isso agora. Depois você assistir o vídeo, né? Não vai sair do vídeo e fazer isso. Assiste o vídeo até o final e lá você vai habilitar o duplo fator de autenticação. Depois eu até passo aí onde a pessoa pode entrar para me ver fazendo isso. Mas você vai habilitar isso não só no WhatsApp, você vai habilitar isso no Instagram, no Facebook, no banco, e você não vai usar a mesma senha para tudo, Samuel. Um dos erros mais comuns que as pessoas cometem é usar a mesma senha para tudo e acha que está colocando uma senha difícil. Vou combinar a data de nascimento do meu marido, com a data de nascimento do meu filho, com o nome do meu gato, do meu cachorro, pronto, tá aqui. Isso, e aí repete para tudo, porque você quer decorar. Gente, senhas você não decora. Você gera, armazena de uma maneira tranquila e aí você cria um cofre. Pô, falando assim parece ser difícil, né? Não é difícil, gente. Você gera automaticamente num site legal, tá? Coloca numa planilha em Excel e põe senha nessa planilha de Excel, Samuel. E você só vai decorar a senha da sua planilha de Excel. Minhas senhas, eu tenho senhas de 30 caracteres. Como é que eu vou decorar isso? Eu não decoro. Eu decoro o meu cofre, que é offline. Então, pare de usar as mesmas senhas para tudo. Outra coisa, revise um erro clássico, Samuel. As pessoas vão fazer login num novo serviço na internet. Aí tem lá a opção, logar com Google, logar com Facebook, ou criar um novo usuário. O que você faz? Google ou Facebook. O que acontece? Você sai conectando o mesmo perfil em vários lugares. Quando ele tem algo assim, ele praticamente, o cybercriminoso, ele sai devorando tudo como uma praga. Então, você tem que revisar suas senhas, revisar esses tópicos de segurança. Lá no Google você enxerga isso tranquilamente. Não conecte o Google em tudo. Vai fazer, vou entrar na Netflix, crie um login novo. Vou entrar em outro streaming, login novo. Vou entrar em outro serviço, login novo. Pô, Rafael, mas dá muito trabalho. Não dá. Depois você se adapta a isso. Então, o que pode ter acontecido com essa pessoa, Samuel? Existem várias possibilidades, tá? Ele pode ter cometido um desses erros, não ter duplo fator de autenticação, ou tá usando a mesma senha, ou pior, tá? Usar rede sem fio gratuita sem se proteger. Primeira coisa que a pessoa chega num restaurante, ela pede a senha da rede sem fio, não é o cardápio. Antes disso do cardápio, não, me dá a senha da rede sem fio. Não tem problema, você vai usar a senha da rede sem fio do restaurante, você tem que aprender um truque, que é se conectar por uma VPN. Porra, você está falando inglês para mim. Já começou a falar grego, né? Gente, são 2 toques na tela. Sua comunicação fica criptografada. Por que, Samuel? O que acontece? Nós estamos aqui na rede do estúdio do Consciência Próspera. Se eu conectar ali um acesso no seu computador, eu enxergo todos os dispositivos que estão trafegando nessa rede. A mesma coisa acontece quando o cara se conecta numa rede de um aeroporto, na rede de um restaurante. Então, você quer usar a rede sem fio pública? Pode usar. Mas se conecte a uma VPN para criptografar a sua comunicação, porque os dados podem ser roubados de lá, tá? O que pode ter acontecido também é ter sido um ataque direcionado. Então, a pessoa estudou ele, se ele tem né? Gigantesco nas redes Então, sociais. aí a pessoa pode ter estudado ele para chantagear, para fazer isso. Mas esses são os passos básicos, tá? Para a pessoa não cair em golpes assim. VPN, me parece que tinha um VPN do Google, ou não tem mais, eu não lembro agora, fiz faz algum tempo.
qual que você indicaria os sistemas de serviços disso e que seja mais viável para quem está acompanhando? Samuel, eu sempre recomendo que as pessoas usem antivírus, tá? Também nos smartphones. Aí vem junto com... Isso. Aí o antivírus, ele tem um módulo de VPN, dependendo do antivírus, tá bom? As pessoas acham que iPhone não pega vírus, que MacBook não pega vírus, que iMac não pega vírus. É mito, tá, gente? Acontece que o Windows é mais utilizado. Por isso, a disseminação de pragas virtuais é maior para o Windows. Mas tem muitas pragas para iOS, que vai contaminar o iPad, o iPhone e até o próprio Macintosh, que são desenvolvidas só para aquele sistema operacional. Então, instalem um antivírus e peguem um antivírus que tem um módulo de VPN, tá? E contratem esse módulo de VPN. Por que eu estou falando contratar esse módulo de VPN? Porque às vezes em uma VPN gratuita, você vai se conectar, ela é lenta. Aí você vai falar, aquele cara lá, o Samuel levou o Rafael para lá, o cara só falou abobrinha, porque olha a lentidão disso daqui. Então, se você está com a VPN contratada, você vai se conectar em servidores mais rápidos. Eu não sei se pode falar o nome de algum produto aqui, Samuel, pode? Eu gosto bastante do Kaspersky, que é um antivírus russo, tá? Mas não tem nada a ver com a gente fala o antivírus russo, mas é um antivírus muito bom e ele, sabe quanto que custa? Cara, às vezes você vai pagar por 3 dispositivos R$ 129,90 o ano. O ano. E aí contrata o módulo de VPN dele. E você instala em todos os seus dispositivos, porque hoje você tem smartphone, você tem tablet, você tem, né, vários computadores, então instale em cada um e mantenha atualizado. E aí quando você for fazer algo assim, ou você vai navegar num site que você não conhece, habilite a VPN. É muito fácil de fazer, Samuel, é sério. São toques na tela ou cliques no mouse, cara, tá? Muito bem. Tinha umas pessoas que estavam falando do WhatsApp, que, ó, já viu aí, eu já vi que o meu é o mesmo que está aqui, ó. É esse russo que está aqui no computador. Vou ver qual que é que tem instalado. Esconder a foto do perfil. Para quem não é um contato ali da pessoa, evita golpes ou também não ajuda em Ajuda nada? bastante, ajuda sim. Sabe por quê, Samuel? Inclusive, eu tenho um vídeo com 5 dicas de como proteger seu WhatsApp, tá? Nessas 5 dicas, o que eu tenho? Em primeiro lugar, só vê sua foto quem é seu contato. Só te adiciona em grupo quem é seu contato. Ou você não permite que ninguém te adicione em grupo. Você só por link. Meu WhatsApp é configurado assim. Por que é legal você deixar sua foto só para quem é contato? Porque o que muito acontece? O cara pega, tira um print da sua foto, porque você não tem o duplo fator de autenticação, então ele hackeou, e aí ele pega e fala, oi mãe, tudo bem mãe? Com a sua foto. Mãe, ó, eu não consigo pagar esse boleto. Você pode fazer isso para mim? Samuel, isso daqui se chama engenharia social. É o que mais funciona, meu amigo, engenharia social. Por quê? O cybercriminoso, ele vai se utilizar de algumas emoções primárias. Então, ele não vai deixar você pensar, ele vai usar a urgência e ele vai te ludibriar. E você, no fim do dia, você caiu no golpe do Pix, né? Então, é muito importante que você deixe a sua foto sendo mostrada apenas para quem é contato. Isso funciona, Samuel. É bem interessante. E, gente, sempre fique de olho. Caiu no negócio, mandou boleto. Liga pro seu filho. Ele é seu filho, liga. Vem cá, você trocou de número mesmo? Liga pro número antigo, né, gente? Não vai ligar pro número que o cara tá te falando. Porque, Samuel, com a inteligência artificial, apesar dela ser fantástica, nós temos algumas pragas aí, que é a deepfake e o deep voice. Já aconteceu com um amigo meu, pessoal, da irmã dele pedir dinheiro para ele no WhatsApp. Aí ele falou, não, mas não sei se é você. Manda um áudio. O que o cara fez? Ele já tinha invadido o WhatsApp dela. Rodou a voz dela no programa de IA, colocou um prompt, um comando, mandando assim, oi, irmão, oi, fulano, sou eu sim, pode transferir o dinheiro, que coisa, transfere aí. Era um cybercriminoso com a voz da irmã dele. Ele foi transferido, caiu no golpe, perdeu R$10 mil nesse golpe. Então, olha só, né, como é que é. Né?
Uhum. Você falou fake deep voice. Tem dois termos também que eu queria que você trouxesse aqui, que é de deep também, que é o deep web e dark web. O que são esses termos, de uma maneira simples, aqui que pode ser compartilhado? O que está em voga nessas deeps da vida aí? Não, legal. E é importante ter essa distinção, até porque vocês agora, ó, Consciência Próspera aqui, tá falando de proteção de dados. Então, olha só que legal. A Deep Web, na verdade, Samuel, é o que a gente chama de uma intranet. Vamos imaginar o seguinte, eu vou aqui simplificar. Eu coloquei um computador ali, naquela mesa, e vou falar assim, Samuel, todos os convidados que vierem, vai ter um informativo para eles acessarem nessa pasta da rede, tá? Então, mas vai ficar nesse computador. Então, todo mundo que chegar vai abrir no seu celular e vai ver esse informativo. Mas esse informativo está naquele computador, está dentro da sua rede. Então, isso daqui é uma Deep Web. Aí você fala, nossa, mas espera, é Deep e isso está dentro da sua rede local? É uma rede local que só aquelas pessoas acessam. As pessoas acham que Deep Web é algo de cybercriminosos. Não. Aí vem a Dark Web. A Dark Web, sim, ela tem coisas interessantes e tem algumas coisas que são perigosas, tá? É tanto que para você navegar na Dark Web, você precisa ter um navegador próprio e precisa estar bem esperto, porque você pode ser contaminado assim. É muito rápido. Mas vamos lá. Então, nós temos, o que a gente tem? Nós temos a Surface Web, a Deep Web, que é isso que eu expliquei aqui rapidamente, e a Dark Web. O que está na Surface Web é o que você busca no Google. Tudo que vem pelo Google está na Surface, né? Surface Web. O que está na Dark Web você não consegue, ele não é sensível ao mecanismo de busca do Google. Então você precisa ter um outro buscador e você precisa ter um outro navegador para acessar a Dark Web. E aí você vai ter acesso a uma série de coisas e coisas completamente bizarras, mas você tem coisas interessantes também, tá? Basta você saber procurar. Então, a Dark Web é uma área que eu recomendo que para você acessar, você tem que ter um conhecimento um pouquinho melhor. Inclusive, fiz um vídeo eu navegando na Dark Web ensinando como fazer, tá? Então, essa é a distinção, Samuel. Não sei se eu me fiz claro aqui, eu estou muito prolixo no que eu estou dizendo. Muito bem, para acessar passo a passo, é só acessar aqui no Pode Acessar, eu coloco aqui na tela para vocês, o Pode Acessar no YouTube, aqui, ó, Rafael.Luiz Costa no Instagram, e pode acessar aqui no YouTube, você consegue ter o passo a passo desse acesso, isso que ele está citando aqui para a gente, tá? Hoje, como a gente está fazendo um programa de entrevista, a gente não está abrindo aqui o computador para mostrar como é que é o passo a passo. E a questão a pessoa vazou os dados. Os dados vazaram, puxa vida, e agora? E o meu CPF? E pode usar meu CPF? O que eu posso fazer em relação a essa questão de vazamento de dados, essa questão de CPF, de coisas que podem estar chegando? Porque o do e-mail já vem várias pessoas falando, seu CPF está irregularizado, tá alguma coisa assim. Vai ser cancelado. Vai ser cancelado. Seu CPF vai ser cancelado. Sim. Mas fala um pouquinho disso. O dado vazou, a pessoa parece que tem coisa relacionada com o CPF, e também como não cair nesses e-mails que falam do CPF legal. Cancelado também. Boa. Bom, em primeiro lugar, gente, você tem que tomar muito cuidado, você tem que parar de compartilhar os seus dados à torta e à direita, tá? O seu dado, ele tem muito valor. O dado é o novo petróleo, tá? Por que você paga para estar no Instagram? Você paga para estar no Facebook? Você não paga. Então, tem uma máxima que é, quando o produto é gratuito, quando o serviço é gratuito, o produto é você. Então, veja, olha a importância do seu dado. E olha como que o seu dado é importante. Vou contar aqui rapidamente uma situação, Samuel. Eu estava num determinado shopping próximo à minha casa, né? E eu fui passear com meu filho, minha esposa, era uma tarde assim, eu queria me divertir com ele e falei, tá, vamos no shopping. E aí minha esposa precisou levar ele no fraudário. Quando ela chegou no fraudário tinha 2 pessoas com o computador aberto na entrada do fraudário. Qual que é o seu CPF? Ai, essas coisas só acontecem comigo.
Aí eu olhei lá do fundo e falei, pera, mas pra que você quer o CPF dela? Não, é pra controlar a entrada. Eu falei, do fraudário? Mas se você quiser, não precisa dar. Eu falei, não vai dar. E minha esposa já tava começando a... Casa, como é que é, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Minha esposa já tava começando a falar. Eu falei, não vai falar o CPF. Aí você vai confrontar a pessoa também não sabe, porque ela foi mal instruída. Mas eu vou te explicar. Por que eles querem o CPF? Eles querem para habilitar, cruzar os dados com os dados que eles já têm, saber quando ela está lá dentro do shopping pela geolocalização e começar a vender produtos infantis, porque sabe que ela tem uma criança. Olha só como isso pode ser agressivo. É o caso de você dar seu... Você já deu CPF na farmácia? Você já deu CPF na farmácia? 70% de desconto se você der o CPF. Você tem noção do que eles fazem com o seu CPF? Não, porque eles não dizem. E violam diretamente a LGPD. O que acontece, Samuel? Quando você dá o CPF para uma farmácia, como eles não são claros, não são transparentes, já tomaram até multa do próprio PROCON, eles podem cruzar isso com um plano de saúde, tá? E vamos imaginar que o Samuel, né, não vou colocar o Samuel, vou colocar uma pessoa aqui, uma outra pessoa, tá com a vozinha com câncer, Deus o livre. E ele começa a comprar remédios, câncer, ela tá muito doente, comprando muito remédio, e você passa no seu CPF tudo. E esses dados, hipoteticamente, são cruzados com o seu plano de saúde. Quando você for renovar seu plano de saúde, você pode ter uma surpresa. O seu plano de saúde pode estar mais caro, porque eles estão interpretando que você está muito doente. Vejam só até onde isso vai, tá? E aí, falando disso, então você tem que tomar mais cuidado com os seus dados, tá? Vamos imaginar que você teve dados vazados. O que você precisa fazer? Em primeiro lugar, você precisa saber se você teve dados vazados. Como você faz isso? Vai lá no canal do Pode Acessar, porque tem um site que eu explico, que é o Have I Been Pwned, que você coloca o seu e-mail e ele vai dizer onde os seus dados vazaram. E toda hora tem vazamento, gente. Vazamentos grandes, Samuel, assim, grandes vazamentos. O que você tem que fazer? Trocar senhas. Vi que foi vazado. Meu CPF, meu RG, meus dados foram vazados. Você vai ver qual é a instituição e você vai entrar em contato com a instituição para saber quais providências eles estão tomando. Quais providências eles estão tomando com aquele incidente. Então, e o que você tem que fazer? Trocar todas as senhas imediatamente. Trocar todas as senhas imediatamente. Se você teve seus dados vazados, você tem que fazer isso, tá? Outra coisa que você precisa fazer, dependendo do caso, você precisa abrir um boletim de ocorrência. Por quê? Porque os dados vazados, Samuel, como eu disse, o dado tem muito valor. O cybercriminoso, ele precisa de dado vazado para ele abrir contas em seu nome e dali ele vai começar a praticar crimes, como se fosse você. Então, esse golpe do WhatsApp vai resultar no Pix. Às vezes o cara abriu uma conta em seu nome e está recebendo o dinheiro no seu nome e esvaziando para outra conta. Inclusive, o Banco Central acabou de lançar uma ferramenta que proíbe a abertura de contas por terceiros. Está lá no meu Instagram, inclusive, e isso está no YouTube também. Lá eu ensino como que você habilita isso para proibir. Então, gente, aconteceu isso, teve dados vazados, sigam esses caminhos, tá? Vejam onde vazou e façam o boletim de ocorrência e mude as suas senhas. Então, e tome cuidado aí onde você forneceu os dados. Respondi a pergunta. Uhum. E aí ficou outra questão também. E a nota fiscal paulista e o CPF que vai para o governo? Como é que você vê também? Qual é a sua visão relacionada a isso? Né? Não, legal, Samuel. A nota fiscal paulista, ela tem um outro viés, né? Você sabe para o que teoricamente está sendo usado, né? Então ele quer saber o que você está consumindo e por isso ele te dá um agrado, um desconto, enfim. A nota fiscal paulista, ela tem tem um respaldo. Aquilo vai ser utilizado pela Receita Federal também para entender o seu consumo, tá? Só que você pode ver que a maneira como perguntam é diferente, né? Então, o caso do fraudário. Me fala o seu CPF.
Na nota fiscal, vai querer CPF na nota? É assim. Você fala, não, tá bom. No CPF, toda vez que eu falo não quero fornecer na farmácia, os caras faltam me agredir, cara. Parece que eu xinguei o cara. Fala, não vou fornecer o CPF, cara. Já fecha a cara, me trata mal. Pô, eu não quero fornecer meu CPF. E você deveria me dar o desconto mesmo assim, porque você não pode vincular o meu dado a um desconto, né? Então, a nota fiscal paulista, Samuel, na LGPD, a gente tem bases legais. A nota fiscal paulista tem uma base legal que ampara esse tratamento de dados, entendeu? Já o CPF em farmácias, em à torta direito que essas pessoas pedem, não tem. Uhum. Há algumas semanas eu vi que o governo também lançou um programa de proteção de celulares, que só a pessoa ir lá, cadastrar o celular por conta disso. E daqui a pouco vai ser uma lei, parece que vai ser obrigatório todos os aparelhos terem esse registro, porque as pessoas são furtadas e Sim. pegam aquele aparelho e revende, faz as conexões, então, para a pessoa não perder mais. Você sabe como é que anda essas mudanças e esse programa, não? Não, eu esqueci o nome do programa, eu peço desculpas, cara. Eu fiz lives falando desse programa, inclusive. É até uma parceria, a gente tem que ver como é que isso tá para iPhone, tá? Mas é até uma parceria do Google. O Google fez uma parceria com a Polícia Civil aqui de São Paulo para proteger isso. Então, eles chamam de modo ladrão, né? Habilitar um modo ladrão. E esse modo ladrão, como que funciona, Samuel? Depende, porque como que é um roubo, né? É um movimento muito brusco. O cara pega da sua mão e sai correndo. Então, o celular, o Google, inclusive, inaugurou esse programa aqui no Brasil, tá? Ele colocou uma sensibilidade no dispositivo que quando ele começar a vibrar desse jeito, significa que ele está sendo furtado, ele vai se autobloquear. E ele pode acionar a polícia imediatamente. Inclusive, aí fica aquela dica, né, gente? Chegou alguém para você com um celular que normalmente custa 5 mil, ele está te vendendo por R$ 800, não compre, porque pode ser fruto de receptação. E você pode ser intimado a comparecer a uma delegacia. Através do e-mail, Samuel, chega uma mensagem para a pessoa dizendo, olha, esse produto é fruto de roubo. Compareça a uma delegacia para esclarecer, porque isso pode sobrar para você, cara. Você pode ser até denunciado por estar portando um celular que é fruto de roubo. Tudo através desse sistema, desse modo ladrão aí que o Google está lançando, tá? Então, isso vem aí de maneira bem importante, né, Samuel? Uhum. No início do nosso bate-papo, você citou em relação à criptomoeda. O que você pode falar, então, em relação a isso? Sobre essa conexão de Bitcoin versus moeda digital do governo e seguro, não seguro. O que eu posso fazer para me proteger dessas conexões? Eu posso realmente investir em criptomoeda? Qual que é a sua opinião sobre isso? Samuel, a gente, no nosso bate-papo aqui, eu falei da minha paixão, né, por estudar a sociedade com as inovações da tecnologia, né? E a criptomoeda é o resultado disso tudo. A criptomoeda, ela traz a possibilidade de um país poder, inclusive, tornar oficial uma criptomoeda, como El Salvador fez com o Bitcoin, né? El Salvador declarou que o Bitcoin é a sua moeda, Então, veja, onde o dólar normalmente predomina, os caras optaram por Bitcoin, que é uma criptomoeda. Então, quando você tem você tem criptomoedas assim, você vê algo inimaginável alguns anos atrás. Não estou falando muitos anos atrás, gente. Pega aí 15 anos atrás. Você imaginaria que uma criptomoeda, primeiro que você fala, o que é criptomoeda? Estaria valendo uma criptomoeda $80 mil. Uma criptomoeda. Né? Você sabe que eu fui convidado para fazer as partes há muito tempo atrás, então é melhor não tocar muito. Eu já estou até vendo seu arrependimento, porque eu também tive esse contato. Eu também tive um contato com um cara, falou, meu, você quer uns bitcoins? Eu estou viajando com bitcoin. Eu falei, meu, não, 2009, cara.
Nem vamos falar, né? Senão a gente vai ficar aqui, vamos parar aqui o programa. Não. Então, a criptomoeda, ela traz essa questão, né, de liberdade e, como dizem, né, quando você tem criptomoedas na sua carteira, se você gosta de investir, você está tirando o país do seu dinheiro, né? Então, você tem, vamos falar do Bitcoin, que é o maior. O Bitcoin ninguém sabe quem que criou, né? E aí você tem o Bitcoin sendo extraído da blockchain, que também ninguém sabe quem criou, que é algo fantástico, que você consegue minerar Bitcoins do blockchain, né? Então, através disso, você consegue extrair os Bitcoins. É por isso que tem um monte de gente minerando, tal, né, utilizando isso. Mas a criptomoeda, ela vem, Samuel, muito conectada com aquilo que é o termo usado de hacktivismo, né? São hacker ativistas. Então, eles estão descentralizados. Não depende de nenhum país, de nenhum banco central, de lugar nenhum. E invisto ou não em criptomoedas? Aí depende do seu apetite de risco, né? É algo muito volátil, que hoje pode estar 80 mil, amanhã pode estar 40, como pode estar 200 mil dólares. Né? A gente nunca sabe, é algo volátil. Então, se fosse para dar qualquer orientação aqui, eu diria para você fazer primeiro uma reserva de emergência, colocar em ativos mais seguros, mais conhecidos, e aí depois se arriscaria em criptomoedas. As moedas digitais dos governos, como a gente viu aqui o Drex, né? Real Digital, né? O Drex é uma resposta para tentar bater de frente com criptomoedas. Só que o Drex não é uma criptomoeda. Muita gente achava que o Drex era uma criptomoeda. Então, o Drex, ele tentou trabalhar na blockchain, porque a blockchain é extremamente segura, né? Não deu certo, porque teve umas questões de privacidade, eles abandonaram. Depois eles falaram, não, vamos trabalhar numa rede nossa, né? O Banco Central estava lá fazendo isso, e o Drex, ele não seria só uma moeda digital, ele seria parecido com o que é o Ethereum, porque você tem o Bitcoin, e você tem a blockchain do Bitcoin, e você tem o Ethereum, e você tem a blockchain da Ethereum. E a blockchain da Ethereum é um canivete suíço, Samuel. Você tem contratos inteligentes, provas digitais sendo armazenadas lá dentro, porque ele traz uma criptografia impressionante. Então, o Drex tentou pegar isso daqui para trazer para a sua estrutura, mas não deu certo. Então, o Drex é uma moeda digital tentando dar uma resposta para criptomoedas e fazendo tudo ao mesmo tempo. Só que fracassou, né? Abandonaram o projeto do Drex, não vai mais existir real digital, pelo menos não como eles previam. Então, eles vão fazer agora algo que vai mais se concentrar em ativos físicos. Então, por quê? Você quer fazer transferência da sua casa? Faz pelo Drex. Você quer vender seu veículo? Vende pelo Drex, através de contratos inteligentes. O Drex agora, eles estão voltando o projeto para isso. Então não vai existir, pelo menos não por enquanto, o real digital aí, como previam, né? Uhum. Agora uma pergunta mais voltada para a curiosidade. Você falou em alguns momentos que os próprios gurus, ou no caso os CEOs e os criadores de diversas tecnologias, eles limitam a utilização das suas próprias tecnologias dos seus filhos, dos seus parentes mais próximos. Qual foi o motivo de que a Amazon proibiu lá os seus colaboradores de usarem o ChatGPT? Maravilha. Gente, vamos lá. O que a gente está vendo nascer, que a gente viu nascer, na verdade, em novembro de 2022, foi o ChatGPT, da OpenAI, né? A inteligência artificial não é coisa nova, mas nós temos dois tipos de inteligência artificial. Nós temos a inteligência artificial preditiva, que com certeza você já teve contato, o Waze, você que falou da Amazon, você está comprando livro na Amazon, estou lá comprando na Luz dos Xamãs, pô, sabe quando aparece, você também pode gostar de, então vai ter lá, Viagens Espirituais do Wagner, do professor Wagner Borges, isso aqui é uma IA preditiva, né? A Alexa, não tem nenhuma aqui, né? Dá para falar. É uma IA preditiva, tá? O Waze, enfim. O ChatGPT, ele veio com uma IA generativa, tá? Como é que essa IA aprende? Big Data,
Então, uma base enorme de dados na internet e machine learning. Então, o que é o aprendizado de máquina? Conforme eu vou interagindo com a máquina, ela vai aprendendo comigo. Então, a IA, ela deu aí uma jurisprudência falsa para um determinado advogado, isso deu um rolo, que ela criou uma jurisprudência, uma decisão de algum tribunal que nunca existiu, ela criou, e o cara tentou usar isso no tribunal. Imagina a bagunça, né? Agora ela aprendeu, nunca mais ela vai errar. Ela aprendeu. O que aconteceu com a Amazon? Os funcionários começaram a usar. E quando a pessoa começa a usar a IA, a IA vira a melhor amiga dela. Ela começa até a se confessar com a IA. Né? E a Amazon detectou que tinham informações confidenciais sendo expostas no chat GPT. A IA treina com seus dados. Tudo que você coloca na IA vai ser utilizado para outra pessoa treinar. Para outra pessoa utilizar. Então, a IA vai treinando com seus dados. E esses dados são usados para treinar a IA. É tanto que tem uma opção no chat GPT que você pode clicar lá e proibir que os seus dados sejam utilizados para treinamentos para IA. Você tem essa opção. Aí você vai me perguntar, funciona? Então, né? Aí já são outros 500, né? Mas tem essa opção lá. Então, o que aconteceu com a Amazon é isso. Primeiro, a Amazon é uma gigante, né? E ela proibiu, ela proibiu mesmo, ela bloqueou no firewall da rede da Amazon. Você entrava lá, chat GPT não funcionava, né? Então, por quê? Porque tem essas características. E aí, gente, eu pego a pergunta do Samuel para te dar essa orientação. Não fique colocando tudo sobre você dentro da IA, dentro do chat GPT, do Gemini, do Leonardo AI, sei lá, do Grok, do Claude. Tome cuidado, tá? Não fique colocando fotos suas. Tome muito cuidado com o que você pede para IA. Quando você for dar um prompt, um comando, dê algo mais genérico, tá? A IA, você sabe que a inteligência artificial, Samuel, é uma das tecnologias, talvez a única tecnologia disruptiva, né? Que ela tá favorecendo 35 mais, né, as pessoas de 35 anos para cima. Sabe por quê? Porque a IA, ela precisa que você dê mais detalhes para ela. Se você dá um prompt pobre, ela vai te trazer uma informação pobre. Se você trabalha legal, dá um personagem para a IA, dá tarefas para ela num prompt, ela te traz algo incrível. Então, quando você for fazer isso, faça assim, dê um personagem para ela, cita uma situação e aí você dá o prompt. Mas tome cuidado, não coloque seus dados pessoais, RG, CPF, nem endereço, nada disso. Tome muito cuidado quando você for usar a inteligência artificial. Use porque ela é uma ferramenta poderosa para a produtividade. Né? E quando chegar os chips implantados no cérebro aí, que querem ser proliferado para que todos tenham acesso aí, tá? Muitos vão ver e vão perceber que vão utilizar a inteligência artificial e não precisar mais de memória, porque com IA, pergunta aqui já responde aqui, né? Porque é uma das ideias, inclusive, ligadas à questão dos chips. O que você vê dos estudos que estão demonstrando atualmente sobre essa questão? E como é que... Eu lembro de um episódio como é que era o nome daquela série? Tinha uma série famosa... Black Mirror. Black Mirror, que, nossa, que foi muito por esse ângulo de conexão, bem para fazer pensar, né? Pode se encaminhar para um lugar assim. Sim. Olha, Samuel, eu vou te dizer que hoje, gente, assim, olha o mundo 5 anos atrás, não está longe. Olha o mundo 5 anos atrás, olha o mundo hoje. Olha quanto mudou. Samuel, a gente está vendo o cinema sendo ameaçado por inteligência artificial, cara. Eu tenho um amigo que é dublador. Ele falou, Rafael, o meu trabalho caiu 90%, porque tem IA. Então, tá muito rápido, tudo acontecendo muito rápido. Então, hoje, a quantidade de dados que a internet tem ao nosso respeito, você falou de Black Mirror, eu vou citar um episódio que tem lá, né? A moça, ela perde o marido foi buscar um pão, e isso não é que ele não voltou porque ele desencarnou no meio do caminho. E aí uma Big Tech entrou em contato com ela falando assim, olha, nós temos muitas informações dele aqui, porque ele usava nossas redes sociais. E nós temos a voz dele aqui.
você quer se comunicar com ele? Não sei se você lembra desse episódio, não sei se você chegou a ver. E ela fala, nossa, eu quero experimentar. Cara, aí ela passa a se comunicar com ele. Depois ela fala assim, olha, a gente viu que você tá indo bem aí, né? Só que a gente tem um produto melhor. Quer fazer um upgrade? Como é que funciona? Ah, eu te entrego o avatar do seu marido aí na sua casa. Eu vou te entregar o seu marido aí, mas é sintético, tá? Mas vai ser a memória dele, tudo dele, e a gente vai imprimir o seu marido. Ela falou, eu quero. Aí você já deu merda no final, né? Deu problema, né? Então, assim, Samuel, a questão do chip, ela vem com tudo isso, com todas as informações, com inteligência artificial, tudo embutido, e a gente está falando de um cara que é muito visionário, um cara que falou que o foguete dava ré, né? Queria que o foguete dava ré, é o tal do Elon Musk, né, cara? Então, a Neuralink já vem fazendo aí progressos. Teve uns defeitos aí, os caras ficaram meio... Mais um paciente, até onde eu tenho notícia, ele mexeu o cursor do mouse com o pensamento, né? Então, a Neuralink, ela... de novo, a gente está falando do Elon Musk, que já tem a sua própria inteligência artificial, que é o Grok, tá? O Elon Musk tem... A gente fala o Elon Musk, né? Mas, enfim, tem o Grok, que é uma IA generativa. Você acha que isso não vai se conectar com o Neuralink? Você que está nos assistindo, você não gostaria de ter um chip implantado aqui que você pensou, a coisa aconteceu, pensou, o ar-condicionado ligou? Eu não recomendo você instalar isso, porque se hoje você tem o celular hackeado e o smartphone hackeado, o seu chip pode ser hackeado também. Pensou? Nessa questão, né, desse chip, numa espécie de nós nos tornarmos uns humanos mais tecnológicos, sair do imigrante digital para humanos tecnológicos, olha só que coisa, uau, né? Então, o que você pode falar sobre essa questão e também essa telepatia artificial? Será que é o fim ali da liberdade do pensamento? Será que nós estamos muito arcaicos que ainda lemos livros assim e não só por opa, já tem uma Tipo resposta. Matrix, né? Nossa, eu sou Colocou. muito arcaico, né, para gostar de livros assim. Fala um pouquinho sobre isso também, né? Samuel, eu de verdade, assim, eu sou muito consciente. As pessoas acham que vão chegar na minha casa, vai ter um robô para recebê-las, né? Não, pelo contrário, eu sou muito pé no chão com isso, apesar de ser um estudioso, mas me preocupa bastante porque a nossa privacidade, ela já é bastante violada hoje, né? E vamos lembrar, gente, que tudo isso está na mão de big techs, está na mão de empresas. A sua vida circula na mão de empresas. Samuel, não sei se você já observou uns acontecimentos que nós tivemos no ano passado. Nós tivemos uma falha numa atualização da Microsoft lá pela CrowdStrike, que parou aeroportos, cara, da Europa inteira. Uma falha de segurança numa atualização do Windows de alguns servidores, parou alguns aeroportos do mundo, cara. Olha como nós estamos dependentes, nós estamos nas mãos de algumas empresas e vamos lembrar que a maioria é norte-americana. Não estou falando nada contra os Estados Unidos, não é isso, estou falando que nós estamos na mão de algumas empresas. Assim, não vou dizer literalmente, mas se você coloca um chip numa empresa que tem acionistas, cara, o que pode estar acontecendo? Quem garante que você não vai ter propagandas aparecendo para você? Você está olhando aqui, aparece uma propaganda de uma fralda para o seu filho para você comprar que está na promoção de Black Friday. Você acha que isso não pode acontecer? Inclusive eu esqueci o nome do filme, cara, que acho que é no último No Black temporada do Mirror, Black Mirror é que mesmo, né? aparece se você quer pular, mas tem que ser paga para pular Isso, a propaganda. exato. Então, assim, você acha que, gente, não é só ficção, eu não acredito que isso seja só ficção. Então, Samuel, me preocupa bastante toda essa evolução, essa velocidade, tá? E nós estamos muito acelerados, cara, né? O Consciência Próspera aqui, ele traz um conhecimento profundo de tantos comunicadores que já vieram aqui, mas a galera, não o público do Consciência Próspera, mas o pessoal quer vídeo menos de 1 minuto, cara. Não tenho paciência para prestar atenção nisso. E coitado dos livros, né? Pensa para essa geração aí.
Uhum. Nossa, bom, no Brasil a gente já sabe que é uma quantidade gigantesca que vende livros é a Amazon, e também outro dado também de leitura caiu uma porcentagem gigantesca, assim, teve ano de cair de 70%, é muita coisa, Nossa, de cara, 70% 70% é muito, cara. já não é tanto assim no Brasil, assim, e é algo. E tem alguns loucos que ainda, como eu e Wagner, entre todos os outros, que ainda ama livros e gosta de ler livros, Eu amo escrever livro livros, também, então cara. faz conexões. Vou pegar um gancho para a pergunta, isso que você acabou de falar, né? Qual que seria o seu maior conselho para quem quer viver conectado, não deixar as conexões, né? Assim, de estar aproveitando aí os benefícios da tecnologia, mas não quer ser um escravo, não quer ser uma mercadoria para essas grandes big techs que você acabou de citar aí. Tem como a gente caminhar por entre esses mundos, tendo os benefícios, mas Não se não se rendendo ao. rendendo a esses malefícios que parecem tentar, de alguma forma, até conseguem nos direcionar nos fazer adquirir coisas que a gente nem imaginava querer Sim. por influência, né? Samuel, a gente começou o papo dizendo aqui que a sociedade é digital, né? Ela é tão digital que o Código Civil, nosso Código Civil, que regula todas as relações particulares, ele acabou de ganhar o anteprojeto de um capítulo dizendo sobre direito digital. Eu estava certo de fazer a faculdade de direito, tá vendo? Agora nós temos um capítulo no Código Civil só para falar de direito digital. Isso muda muita coisa. Então, a sociedade, ela está se desenvolvendo para isso. E tudo é muito atrativo, né? Você tem ali o Instagram, ele está te incentivando a fazer mais story, desafios, posta mais, esteja mais exposto, venha para cá, fale mais sobre você, fale mais, enfim. Eu acho, Samuel, que a gente precisa encontrar um equilíbrio, tá? Eu acho que durante o dia, né, você tem as suas questões, você precisa estar conectado, mas observar aqui o momento que aquilo não tomou completamente você da sua família, ou você de um estado que você já está inconsciente, como você entra no Instagram para ver tal coisa, quando você... Isso acontece comigo, aconteceu comigo várias vezes. Deixa eu ver se tem alguma mensagem para mim no Instagram. Daqui a pouco tem um story, daqui a pouco tem... E eu falei, pera, já perdi 20 minutos aqui, não vi o que eu entrei para fazer. É começar a se policiar, tá, sobre isso. Nós temos aí muitas distrações, né, no nosso dia a dia. Mas eu posso falar como eu funciono, tá? Então, o meu dia eu uso a produtividade, sim, eu uso IA, uso bastante coisa para trabalhar, para desenvolver, dar conta de tudo que eu preciso dar conta. Mas, Samuel, na hora que eu tenho que estar com o meu filho, cara, eu tô com o meu filho. Eu deixo o smartphone longe de mim. Eu entrevistei uma neuropsicóloga, acho que é neuropsicóloga, neurocientista. E ela comentou que só do fato do celular estar do seu lado, desperta o desejo de você estar o tempo todo olhando para ele. Que parece que aquilo é mais importante do que você viver aquele momento, né? Então, gente, começa a observar ao seu redor. Você vai no restaurante, as pessoas não conversam mais umas com as outras. Elas estão presas no smartphone. O filho está também preso no tablet. Veja isso, começa a observar ao seu redor. Então, eu tento manter o smartphone e as distrações, quando eu estou com a minha família, distante. E uma dica, que essa não é minha, do professor Wagner Borges, né? A gente está no canal que fala sobre espiritualidade, então aqui eu consigo falar isso. Quando você deitar, né, na sua cama, lembre-se de que você é um espírito encaixado na matéria, né? Então, esqueça o smartphone, leia alguma coisa, um livro físico mesmo, pega o Viagens Espirituais, pega A Luz dos Xamãs aí, do Samuel, do professor Wagner, acabou de sair, tá me devendo um autógrafo, inclusive, aqui. Leia isso e procure se desconectar nesses momentos, tá? E aí eu acho que você começa a se desligar de muita coisa, Samuel, e também prestar atenção na coisa do consumismo. A tecnologia incentiva muito o consumismo. O marketing digital é a prova disso.
Maravilha. Para as pessoas que estão nos acompanhando, qual é o tipo de serviços, de possibilidades que você tem, além desse que está passando aqui na tela, que eu vou colocar aqui agora, que é você acessar a rede social aqui do Instagram do Rafael.Luiz Costa e também o YouTube, que é Pode Acessar. O que as pessoas podem assim aprender com você ou consultorias e serviços que você desenvolve antes da gente caminhar para o fechamento de hoje? Legal, Samuel. Obrigado pelo espaço aí, em primeiro lugar. Bom, eu tenho uma consultoria jurídica especializada em proteção de dados. Então, se você tem uma empresa, tá? Primeiro eu vou falar para quem tem uma empresa, eu trabalho com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, combinado com cibersegurança. Então, a gente cuida de todo o perímetro, desde o direito à tecnologia, para que a sua empresa não seja invadida, não sofra sequestro de dados, não tenha nenhum ataque catastrófico. Se você tem problemas com seus servidores, por exemplo, para ele não parar de funcionar, você tem um plano de continuidade de negócio, tá? Então, a gente faz esse trabalho, que é um trabalho desenvolvido para justamente ajudar essas empresas e evitar que elas sejam denunciadas ou multadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o meu escritório, que é o Rafael Costa Advocacia Digital, a gente faz todo esse trabalho. Você pode me chamar pelo Instagram, falando que, se você tiver interesse, me chamar lá para a gente conversar. Para você que é pessoa física, tal, eu tenho cursos. Eu tenho curso Aprenda a Proteger os Seus Dados. Também tenho curso Proteja os Seus Filhos na Internet, tá? E tem um curso novo agora que é LGPD, domina a LGPD e a cibersegurança do zero, que é para você que quer se desenvolver nessas áreas, tá? Tudo isso que eu falei aqui para você que é pessoa física, tem lá no meu canal do YouTube e também tem no meu Instagram, tá? Você que encontra tudo isso lá. Maravilha, tá aqui, ó. Instagram é rafael.luiz Costa, tudo junto, a segunda parte do nome, o sobrenome, né? E pode acessar o arroba no YouTube, vocês conseguem adentrar esses conhecimentos aqui com o Rafael. Quero agradecer vocês que nos acompanhou aqui, mais um episódio do Consciência Próspera, e agradecer também a vocês que estão aí torcendo para a gente comemorar esse aniversário agora no mês de março, com mais audiência, compartilhando os vídeos, curtindo e fazendo um hackeamento positivo desses conteúdos para chegar para pessoas que podem se beneficiar de tudo isso. Agradeço mais uma vez aqui o Rafael pela disponibilidade e, como a gente sempre faz, pedimos para o nosso convidado deixar a sua mensagem final antes de subir aqui a nossa vinheta. A minha mensagem final diria para você ir em busca daquilo que você que acredita realizar, né? Aquilo que você realmente acredita que você pode ser capaz e vá atrás dos seus sonhos e realize. Eu estou realizando um dos meus sonhos hoje aqui, está no Consciência Próspera, um canal que eu tanto admiro. Enchi o saco de Samuel, você não quer falar disso? Cara, como que eu vou falar disso lá? O meu canal fala sobre outro, então, mas sem a gente falar disso. Então, em 2026, eu desejo aí para você mesmo, a minha mensagem é que você vá atrás dos seus sonhos e tire o não do seu vocabulário, tá? Vai atrás que você vai conseguir, é isso. Então, já tivemos uma primeira sessão. Acho que eu já conheci na segunda. E aí, Samuel, e a do Wagner, sabe quem é a trilha sonora do Wagner? Áureo Corrá. A do Wagner é essa daqui, ó. Na vibe mundial. Com esse tema, que doideira. Eu falei assim, cara, assim que eu pegar a minha carteirinha da ordem, que eu tava quase maluco de estudar, né? Eu vou ter um programa na vibe mundial. Eu sou fã da vibe mundial, né? Aí falei, vou ter um programa na vibe mundial, vou falar sobre